Ei, viajantes, e aí, como que vocês estão? Bora lá entender de um assunto mega polêmico, mas que na verdade eu vim para despolemizar. Mercúrio retrógrado. Toda vez que se ouve esse termo, as pessoas vêm me falar: Ellen do céu, o que vai acontecer? Fim do mundo, que período horrível. Quando é que acaba isso? Será mesmo que é para entrar nesse desespero todo, gente? Será que a gente não pode aproveitar os períodos de Mercúrio retrógrado que acontecem de 3 a 4 vezes no ano para se beneficiar deles? Eu te juro que tem como. Fica aí alguns minutos para vocês entenderem isso melhor comigo. Mas antes, eu sou a Ellen Noronha, astróloga, viajante, nômade, e eu venho toda semana criar algum conteúdo para a gente se embasar nos astros para guiar melhor a nossa vida. Se você já conhece esse canal, não deixa de se inscrever, de deixar o seu like nesse vídeo, super me ajuda no meu trabalho. E bora lá entender sobre Mercúrio retrógrado. Gente, vamos entender primeiro a simbologia do que é Mercúrio. Mercúrio, o planeta que a gente vê lá, que fica mais pertinho do Sol, e ele afeta a gente diretamente, porque ele está muito próximo da Terra. Mercúrio, quando a gente olha lá na mitologia, né, no simbolismo que isso representa, Mercúrio era o mensageiro dos deuses. Então ele que fazia as negociações, as traduções, ele que falava todas as línguas, tentando trazer um senso comum de entendimento, é se fazer expressar, era se fazer comunicar. Então Mercúrio andava por todos os lugares, o céu, a terra, o inferno, as trevas, ele conseguia lidar com todas as tribos, com todos os lugares. Então Mercúrio tem essa simbologia para nós que representa toda a nossa forma de expressão, de pensamento, de análise, de comunicação, de tudo aquilo que a gente analisa aqui dentro da cachola. Então pensa, Mercúrio está diretamente ligado ao nosso cotidiano, porque a gente pensa o tempo todo. Imagina, a gente aperta um elevador, algum comando foi enviado do cérebro para que a gente agisse naquilo. A gente vai dormir, a gente vai escovar o dente, então tudo é comandado por esse sistema pensante que a gente tem aí dentro da gente. Então Mercúrio representa isso na astrologia, toda forma de interação social. Mercúrio é considerado o deus dos viajantes, aqueles que vão e voltam, aqueles que levam alguma informação, alguma coisa e trazem de volta. Então é todo esse movimento que a gente tem para entender a dualidade da vida, porque Mercúrio é o dual, é o frio, é o quente, é o feminino, o masculino, é o certo, é o errado. Para ele não tem, Mercúrio é tudo dual. Então pensa, todo esse questionamento que a gente faz na nossa vida, todas as decisões que a gente toma, tudo isso é Mercúrio que rege, e isso está presente em todo santo dia da nossa vida. Quando Mercúrio tem esses períodos de retrogradação que a gente chama, o que acontece? Ellen, quer dizer que Mercúrio está andando para trás? Isso não existe. Mas do nosso ponto de vista da Terra, que é como a astrologia é vista, quando a gente olha para Mercúrio em alguns períodos, fisicamente, ele está realmente numa rotação um pouco diferente do que ele estava lá no começo. É como se a gente estivesse andando num carro, quando a gente olha, parece que ele está andando para trás, mas na verdade ele só está um pouco mais lento. Então Mercúrio entra nesses movimentos lentos de 3 a 4 vezes no ano, normalmente 3 vezes no ano, e são períodos que, quer dizer que o quê? É como se fosse um carro, ele está lá andando, 100 por hora, 100 por hora. Chega um momento que ele precisa ficar um pouco mais lento, porque vai ter algum radar. Então eu vejo que Mercúrio retrógrado é nesse momento que tem um radar. É melhor a gente fazer o quê? Frear, ao invés de acelerar e tomar uma multa. Então esses momentos em que a gente precisa dar essa freada no que a gente pensa, na nossa forma de expressão, comunicação, é um momento em que a gente usa para revisar tudo aquilo que a gente está pensando, tudo aquilo que a gente está vivendo, tudo aquilo que a gente está expressando, todas as nossas ideias e de onde a gente quer chegar com elas. Então eu vejo particularmente como um movimento muito benéfico, em que muitas vezes a gente se desespera ou a gente não desacelera e aí a gente acaba batendo o carro em algum lugar ou a gente acaba tomando aquela multa, porque a gente não respeitou, né, aquele momento de fazer aquele desacelero. Como que isso acontece, né? De 3 a 4 vezes no ano, Mercúrio entra nesses períodos. Tem um período certo? Não. Cada vez no ano acontece, normalmente no primeiro, segundo trimestre, depois vai acontecendo ao longo do ano 3 vezes. Mercúrio entra em retrogradação, gente, num período de mais ou menos 15 dias, 15 a 20 dias. 2 semanas antes dessa data, que cada vez é uma, a gente já começa a sentir a pré-retrogradação, ou seja, Mercúrio é como se ele tivesse vindo a todo vapor, 100 por hora.
Ao invés dele frear de uma vez lá no radar, ele vai desacelerando, ele vai entrando em movimento já pré-retrogradação, pré aquele freio que a gente vai dando. Então a gente já começa a sentir 2 semanas antes o efeito e mais 2 semanas depois o efeito. Então ele dura não só 3 semanas, mas um período completo. Mas Ellen, o que isso então tem a ver? Então quer dizer, gente, que toda a nossa forma de expressão, de comunicação, de tomada de decisão, ela fica um pouco travada. Então pensa, assinar um acordo é legal no período de Mercúrio retrógrado? Meu, se você revisar 3 vezes, 4 vezes além do que você se revisaria, por que não? Mas você está ciente de que quando Mercúrio está retrógrado, a gente fala, as pessoas entendem às vezes peixe, ou que os nossos pensamentos estão confusos e a gente não tem muita certeza daquilo. Então, saber dos movimentos retrógrados de Mercúrio facilita a nossa vida em que a gente para e pensa um pouco. Óbvio que isso vai ter um sentido diferente para cada pessoa e em cada signo que ele faz essa retrogradação. Então, vamos lá falar um pouco dos signos para ver. Em Áries, por exemplo, ele vai repensar muito as nossas tomadas de decisões, a nossa assertividade, o nosso empoderamento. Em Touro, ele vai repensar muito os nossos valores, a nossa materialização, a nossa capacidade de produção. Em Gêmeos, que é o signo que ele rege, ele vai repensar muito a comunicação, os pensamentos, as interações sociais que a gente tem. Em Câncer, ele vai repensar muito os vínculos afetivos, coisas do passado. Em Leão, ele vai repensar sobre as paixões, sobre a nossa criatividade, sobre a nossa autoconfiança. Em Virgem, que também é um signo que ele rege, ele vai repensar muito nas nossas escolhas, naquilo que a gente precisa selecionar e jogar fora. Em Libra, ele vai repensar muito a nossa forma de se relacionar com as pessoas, a nossa forma de interagir, de socializar. Em Escorpião, ele vai repensar muito as nossas profundezas, as nossas sombras, aquilo que machuca, então vai ser hora de olhar para isso. Em Sagitário, Mercúrio vai repensar as nossas idealizações, as nossas metas, as nossas vontades de alcançar o mundo e de explorar o mundo com conhecimento. Em Capricórnio, ele vai repensar as ambições, onde é que a gente quer construir, chegar, fazer realmente um trabalho produtivo e efetivo. Quando Mercúrio está em Aquário, ele repensa muito os nossos propósitos de vida, nosso impacto social, as nossas amizades, os nossos grupos. E quando Mercúrio está em Peixes, ele repensa muito a nossa espiritualidade, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então, cada vez que Mercúrio fica retrógrado, ele fica em algum signo. E aí você precisa entender o que esse signo representa para você. Então, vamos supor que Mercúrio ficou retrógrado em Áries. Áries vai representar para mim, no meu mapa, a minha comunicação, os meus aprendizados. Então, será que eu estou realmente me empoderando do meu conhecimento para comunicar de forma assertiva? Então, a gente precisa fazer um entendimento mais profundo do nosso mapa, mas para cada um vai afetar uma área da vida. Por exemplo, se Mercúrio fica retrógrado em Gêmeos, eu tenho Gêmeos na minha casa 5, na minha área que fala de criatividade, dos meus projetos, daquilo que eu me entendo como pessoa criadora de algo, na minha autoconfiança. Então, será que eu estou realmente me fortalecendo na minha capacidade de criação? Então, vai ser um momento para eu repensar isso. Mas, de forma geral, é óbvio, cada um vai ter que entender o seu mapinha ou consultar um astrólogo para isso. Mas, de uma forma geral, Mercúrio vai afetar diretamente as nossas tomadas de decisões, a nossa comunicação. Hoje em dia a gente fala muito dos eletrônicos, porque os nossos meios de comunicação hoje em dia são praticamente todos feitos por algum intermédio eletrônico. Então, os celulares, os notebooks, as redes sociais ficam todos à mercê de Mercúrio fazendo revisões nessas áreas. Então, momentos de fechar acordo, discutir a relação, pedidos de casamento, enfim, a gente sempre tem umas coisinhas aí que a gente tenta evitar às vezes nesse período, mas não necessariamente a gente precisa parar a vida por isso, né, gente? A gente pode muito sim ter a consciência disso e fazer 30 vezes as revisões antes de tomar uma decisão, antes de realmente falar assim, nossa, eu vou fazer aquela compra, ou eu vou fazer o lançamento daquele projeto, ou eu vou fazer um pedido de casamento. Então, assim, se a gente pode evitar, ótimo. Então, deixe para fazer lançamento de algum projeto, alguma compra, principalmente online, né, ou em canais que tenham essa coisa da tecnologia para outro momento, ou de eu iniciar um novo projeto, ou de eu fazer uma conversa mais séria com uma pessoa, porque é um momento em que a gente é convidado a repensar
Ou seja, eu estou passando devagarzinho no radar para que eu não bata de cara em algum lugar, para que eu tome cuidado. Então, coisas, pensamentos antigos, coisas do passado, os tão famigerados, os ex podem surgir, que todo mundo fala, ai, nossa, surgiu, tô sonhando muito com ex. Será que não ficou alguma coisa para ser resolvida? E que nesse momento você retoma isso para poder resolver e seguir mais livre, e seguir mais leve, e seguir sem amarras de coisas do passado que você precisava resolver. Então, Mercúrio tem esse significado na nossa vida, é super importante. Mercúrio não é o único planeta que fica retrógrado, todos os planetas, exceto Sol e Lua, que a gente fala que são planetas na astrologia, todos os outros planetas também ficam retrógrados, cada um no seu tempo. Os planetas mais lentos ficam um tempão retrógrados, Marte a cada 2 anos, Vênus a cada mais ou menos 1 ano e meio. Então, cada planeta tem a sua simbologia e todos eles ficam retrógrados. Isso é um movimento natural. Então, eu super indico que vocês prestem atenção nos momentos de Mercúrio retrógrado para repensar alguma área da vida naquele Mercúrio, naquele signo, naquele período e na área da vida que vocês têm aquele signo. O que aquilo representa para vocês? Então, é um momento, às vezes, de desacelerar mesmo, de descansar um pouco, de soltar um pouco o controle e reavaliar as novas possibilidades. Porque Mercúrio é o planeta que fala de a infinitude de possibilidades e caminhos e transmissões de informações. Então, muitas vezes a gente estava ali batendo de cabeça no negócio. Então, é um momento em que às vezes as coisas dão meio que errado, porque a gente está indo contra aquilo. Então, por que se a gente pode aproveitar e ir no fluxo? Opa, é um ótimo período para eu dar uma parada e repensada na vida, porque depois eu vou ter um gás para colocar uma marcha e realmente acelerar. Então, bora lá. Me conta se faz sentido aqui para você esses períodos de Mercúrio retrógrado, como é que vocês se sentem, se vocês nunca tinham reparado nesses movimentos, ou se, nossa, é um caos na minha vida, Ellen, é sempre muito desafiador. E a gente vai vivendo e aprendendo, né, gente? Mercúrio retrógrado vem para trazer benefícios. Aproveitem e desacelerem. Combinados? Eu espero que tenha feito sentido. Me conta aqui o que vocês acharam. Deixem seu like para mim e a gente volta com outros conteúdos por aí. Um super beijo!